Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o episódio... E esse é o podcast Coração Verde e Branco, o seu podcast de quinta. Chegamos então, queridos amigos, queridas amigas, ao 55º episódio deste podcast, que eu fico muito feliz, né, por chegar nesse momento, pela sobrevivência, né, e um número tão bonito como 55º, não é verdade? Queridos amigos e amigas, o filme desta semana que inspirará esse episódio será justamente um filme muito legal, exatamente, se não fosse muito legal, dificilmente eu escolheria, que é Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris é um filme do Woody Allen, né? Eu tô meio semita ultimamente, né? Meio judeu, né? Daqui a pouco eu vou arrumar inimigos aí. É um filme do Woody Allen, lançado em 2011, e tem uma história que me prende facilmente, porque é a questão da viagem no tempo, né? O protagonista do filme é aquele rapaz narigudo lá do Marley e Eu, que eu não faço a menor ideia de como que ele chama, ele tem um nome esquisito, chamado Gil Pender. O protagonista chama Gil Pender, né? Interpretado pelo rapaz do Marley e Eu. E o Gil Pender é um escritor, na verdade ele é sei lá quem faz filme, roteirista, né, de filmes norte-americano, que vai se casar com uma moça lá e tal, mas antes, né, eles viajam para Paris, que é a cidade dos sonhos dele, para acertar algumas coisas ali. E ali já mostra logo de cara uma divisão do casal. O Gil Pender quer ficar, depois de casar, quer se mudar para a Europa, quer se mudar para Paris e escrever romances, enquanto que a sua noiva, futura esposa, quer continuar morando em Beverly Hills, sei lá, na Califórnia, e que o marido continue a fazer filmes, né, que dá bastante dinheiro para eles. É uma característica dos protagonistas dos filmes do Woody Allen. Normalmente dinheiro não é um problema, né? É um pouco legal isso. Outra característica do Woody Allen é que normalmente o protagonista é uma cidade, né? Foi durante a vida inteira Nova York, né? Nova York era um ator importante ali nos filmes do Woody Allen. E aí depois ele começou a fazer filmes em outros lugares, fez em Roma, fez em Paris e tal. Acho que já fez em outros lugares também. Então o Gil Pender tá lá na França, em Paris, vivendo aquele sonho dele e tal. E a esposa não quer saber nada disso. E aí o filme vai se desenrolando lá, vai ficando cada vez mais clara a divisão entre os dois. Ela querendo fazer um turismo, esse turismo guiado, né, por um amigo deles lá que era super pedante e tal. E ele querendo fazer aquele turismo assim, de conhecer a cidade, do dia a dia, de tomar um vinho, de tomar uma chuva, essas coisas todas. Aí um belo dia, chovendo e bêbado, o Gil Pender tá lá parado, né? E passa lá um Peugeot do começo do século XX, e convida ele para entrar no carro. Então nesse carro ele embarca ali com alguns intelectuais, artistas, né? De 1920, ele viaja no tempo. Ele sai de 2010, 2011 e vai para 1920, que era a época de ouro pro Gil Pender. Para ele, aquele ali era o melhor momento que Paris tinha vivido e tal. E lá, na década de 20, ele conhece vários artistas. Ele conhece o Picasso, ele conhece... eu anotei aqui porque eu não sou tão inteligente, já disse para vocês. Ele conhece Salvador Dalí, né, que é fácil por causa do bigode e tal. Conhece o Ernest Hemingway, né? E vários intelectuais ali que passeavam, né, que viviam aquela Paris da década de 20 do século 20. Só que aí lá pelas tantas, o Gil Pender conhece uma senhora lá, né, que tinha tido que era uma modista ali, né, e tinha namorado Picasso, tinha namorado os outros caras também. Ele se apaixona por ela, ela é muito, muito bonita, muito, muito charmosa.
E essa mocinha tinha o desejo de viver na Belle Époque, que é o final do século XX, né? Que é um momento antes do mundo conhecer o grande terror, né? Da Primeira Guerra Mundial. O mundo vivia ali o auge da indústria, da Revolução Industrial, aquela coisa toda, a tecnologia, né? Parecia que todos os problemas todos os males estavam sendo descobertos ali. A Belle Époque é um momento de grande otimismo, né, na Europa. E aí, então, eles conseguem fazer uma viagem, né, semelhante a que o Gil Pender tinha feito, e viajam para a Belle Époque. E aí, na Belle Époque, ele discute com ela, olha, vamos voltar, aqui não é seu lugar, né? Não, aqui é um lugar maravilhoso, tá todo mundo aqui, né? Toulouse-Lautrec, toda a galera tá aqui que eu quero viver. E então ele fala, então você vai ficar preso aí e tal. Ele acaba voltando, não apenas para 1920, mas para 2020. Ele escolhe decide viver no presente, né? Porque ele cai em si de que viver no passado, né? Se a gente voltar para 1920, a gente vai querer voltar para a Belle Époque, e se a gente voltar para a Belle Époque, a gente vai querer voltar para a Renascença. Se a gente voltar para a Renascença, vamos querer viver na Antiguidade Clássica. Então, é uma busca vazia, né? A gente imaginar que uma outra era, nessa nostalgia de que uma outra era teria sido melhor. O melhor mesmo é o presente, que é onde a gente pode agir. Eu gosto muito dessa história. Primeiro que eu sou historiador e tenho um grande respeito por viagens no tempo, assim, né? Eu viajo na possibilidade de viajar no tempo, né? Gosto pra caramba de Volta pro Futuro e tal, né? E eu tenho também essa perspectiva, né? De que a gente, ainda que haja em nós uma nostalgia, a gente tem que ter um certo respeito, porque o mundo, ele muda, né? A gente olha o passado com olhos diferentes, né? A gente olha com uma certa nostalgia, idealizando tudo aquilo ali que foi vivido, né? Mas também porque eu imaginava isso. Antes de ver o filme, né, na minha adolescência, eu queria viver em Belo Horizonte da década de 20, né? Eu fico vendo aquelas imagens antigas de BH e certamente o Henrique Figueiredo, que tá ouvindo esse episódio, vai também se identificar com isso aqui, né? Essas imagens antigas de BH, Afonso Pena com aqueles ficus, né, que arborizava, era lindamente arborizado Afonso Pena, o bonde, né? Então tudo isso ali, sem falar, essa possibilidade de você sair caminhando ali pelo aquele centro expandido, né? Santo Agostinho, o Prado, as histórias, né? A Revolução de 30, para quem leu o Amanuense Belmiro, para quem leu até o Drummond, né? Que vai contar, que eles escrevem um pouco sobre essa Amanuense Belmiro do Ciro dos Anjos, que fala um pouco dessa Belo Horizonte dos anos 20, dos anos 30, é muito charmoso, né? Uma Belo Horizonte muito diferente, né? Eu não vi os bondes, né? Eu tenho uma nostalgia do caramba, quando a gente passa ali, a gente vê ali na subidinha da Augusto Lima, perto no cruzamento com a Bahia, e também na João Pinheiro, e a própria Rua da Bahia, a gente vê que ela tem um contorno diferente, assim, ela tem os picos suavizados, que era justamente onde os bondes passavam, né? Então, acho que nunca deveriam ter acabado com os bondes, deveria ter mantido pelo menos a linha funcionando no final de semana, né? Imagina o charme de você pegar o bonde ali no sábado, no domingo, na Raul Soares e até a Praça João Pinheiro, a Praça da Liberdade, né? Como que seria um atrativo, né? Como que seria legal poder fazer esse passeio. Mas, né, Belo Horizonte tem um enorme desrespeito por sua própria história, né? Acha bonito apenas a história dos outros e essa história de BH foi destruída e jogada para escanteio, né? Que mude, né? Que um dia BH possa se perceber, valorizar os seus rios, né? E não apenas escondê-los debaixo de concreto. Então, por isso que essa história me compra. E também me compra para poder falar de mim mesmo, né? Afinal de contas, seria essa a melhor época que a gente vive, né? Seria o começo do século XXI. Afinal de contas, agora a gente está na década de 20, né? Não do século XX, mas do século XXI. A gente aqui na década de 20, será que é a melhor época que a gente vive? Bem, eu posso dizer que sim, porque
na última segunda-feira, se vocês viram bem, estava eu lá sentado com uma série de intelectuais mineiros, americanos, né? No programa Decadentes, pude participar com eles lá. Então, que nem o Gil Pender foi lá pro passado e conheceu, anotei de novo, Salvador Dalí, Ernest Hemingway. Eu, segunda-feira, estava lá sentado numa grande mesa virtual com os irmãos Deleucas e com o ilustríssimo Rolon, né? Mas não é por isso que eu falei. É só uma desculpa para poder falar da minha participação nos Decadentes. Vocês viram lá, né? O Felipe, ou o Lucas, eu não sei, o da esquerda, falou que teve um pico de audiência. Eu falei, puxa vida, né? Mais uma vez, o meu belo rosto, minhas sábias palavras, elevando a audiência do canal dos Decadentes. Mas, não só. Então, a minha época, né? Particularmente, a minha época talvez seja a melhor época que eu esteja vivendo na minha vida, o presente seja a melhor época da minha vida. Mas também se a gente pensar do América, né? O América, o momento atual é o melhor momento do América. Por que é o momento atual? Porque a gente tá de férias, exatamente. A gente tá de férias, então assim, tem mais de uma semana que o América não perde, né? Aliás, a gente ganhou e empatou, né, no feminino, então tá legal. Mas não é isso, né? A gente, se a gente pensar nos últimos 10 anos, né? Acho que o B+, está fazendo uma enquete lá dos melhores jogadores nos últimos 10 anos do América, né? Tem muita gente boa e a gente olhar para trás, a gente olhar para os últimos 10 anos, a gente vê que o América vem sim numa crescente, apesar de tudo, apesar dos reveses, né? Acho tão chique a gente que fala plural de revés, né? Dos últimos reveses, né? Das palhaçadas, né? Das incompetências, a gente está assim no melhor momento da América. Então que vivamos esse melhor momento da América, né? Que a gente faça uma Série B maravilhosa e, se Deus quiser, voltemos no ano que vem. Beleza? Então, encerrado aqui este momento, essa relação com o filme, e também fazendo uma convocação, um chamado, um convite para que a gente possa desfrutar do presente. Afinal de contas, o presente é o presente que nós temos, né? É uma dádiva que nós temos, né, para poder desfrutar. A gente só consegue agir no presente. Então, que hajamos no presente, né? Notícias do Coelhão, notícias do presente, né? A gente tem aí duas novas contratações, né? A gente tem um tal de Alisson, que eu nunca vi esse rapaz jogar. A gente comentou um pouquinho no Decadentes de segunda lá sobre a contratação desse rapaz. Ele teve no Cruzeiro, saiu, estava no Atlético, e nesse meio tempo o Vasco tentou contratar ele também e tal. Parece que é um bom jogador, ele é um volante, né? Mas um volante bom nós já temos no América, que é o Felipe Amaral. Mas o Felipe Amaral não joga. Então o problema é falta de volante. É falta de um bom volante? Não é, né? O problema é o estatuto do América que determina que Juninho e Alê têm que jogar. Então, o nosso problema não é de contratação, né? Inclusive, no Decadentes de segunda, vou falar várias vezes Decadentes de segunda, estou muito orgulhoso de ter participado. Falou isso, quem que se contrataria para o América? Eu não acho que o América precisa exatamente de contratação. Não acho mesmo, né? Pode parecer otimismo, afinal de contas, esse podcast nasceu com a missão de ser otimista, né? Mas eu não acho que a gente precisa de contratação, a gente precisa de acertar esse time, né? A gente precisa de mexer nesse meio campo, né? Tirar esses caras que jogam contra aí a gente, né? Contratamos também o Elias, o Rafael da Shopee, né? E o Elias me chamou muita atenção nos jogos. Eu vi uns 2 jogos dele no Campeonato Mineiro, me chamou bastante atenção. Na verdade, o time do Itaberito, né? Chamou bastante atenção, um time muito organizado, né? Muito consciente daquilo que se propôs a fazer, né? Muito legal. Gostei bastante do time do Itaberito e desse rapaz Elias, né? Eu acho que pode ser sim um bom goleiro ali para poder compor o nosso elenco. Eu fico só pensando o que o Cássio vai pensar da vida, né? O cara que desde que foi vice-campeão da Copa do Brasil, da Copa São Paulo, nunca mais jogou, né? Talvez, sei lá, sem zoeira, esse cara pensar em sair definitivamente da América, né? E tentar a sorte aí no
num time de Série B, sei lá, de interior de Campeonato Mineiro, né? Interior de Minas Gerais, ver o que ele arruma da vida, porque se o América tem o Jori e aparentemente não confia no Jori, apesar de eu achar o Jori um goleiro razoável, e vai contratar um reserva, se tivesse contratado um titular ainda ia, contratou um reserva porque não confia no Jori e muito menos no Cássio, né? Então o Cássio devia arrumar alguma coisa para a vida dele, né? A outra notícia da semana aí foi o Salum pôs a boca no trombone, né? E normalmente não saíram coisas lá muito agradáveis, né? Como é de costume. Ele falou que tá sem conversar com o Martinez, né? Martinez não conversa com ele também não quer conversar com ele, que é uma idiotice sem tamanho, né? Acho que tem sim que conversar, chegar num acordo, fazer uma coisa mais produtiva, né? Não adianta a gente decidir deixar ali o jogador parado e ver o que acontece, fazer birra, né, de um lado ou do outro, né? A gente perde dinheiro, o jogador se prejudica, né? E então acho que tem que vencer isso logo, né? Conversa e chega num acordo, né? Usa lá as habilidades, né? Tantas essas habilidades que ele usa para negociar com outros presidentes, né? De ser o líder do baixo clero, né? Vai negociar com o Martinez, ver o que você arruma aí, né? E ele também falou da SAF, né? Que não deu certo a venda da SAF para o grupo austríaco lá, né? E que a meta dele é vender a SAF até dezembro, né? Terminar a venda da SAF até dezembro. Eu não gosto de falar da SAF, eu acho uma perda de tempo. Não porque eu não queira que aconteça, eu gostaria bastante que acontecesse. Mas é porque eu acho que, não sei se o Salum vai... Para mim nada vai ser bom o suficiente para o Salum aceitar levar a proposta para o conselho, levar a proposta para a venda. Eu não tenho essa esperança não, tá? Eu acho que ele sempre vai achar um defeito ali e um problema e tal. E o Vasco vai ser sempre o exemplo negativo, né? Sempre vai ser, tá vendo? Olha como é que o Vasco tá ruim, né? Vai ser sempre essa ideia, assim, né? Porque é o caso que deu errado, vai justificar todos as negativas, todos os não aceites, né? De propostas. E o Vasco, aliás, que deve fazer um amistoso com a gente, né? Nas próximas semanas aí, né? Que legal, né? Eu acho que é bem capaz, né? Eu ia falar de novo, vou falar. Falei no Decadente de segunda-feira. É bem capaz que a gente ganhe do Vasco, né? O Vasco é uma bagunça, gente. O Vasco é uma bagunça, né? Eles colocaram um tanto de dinheiro. Pode gastar o que você quiser. Aí contratam uns negócios meio aleatórios, o time não entrosa, aí muda de treinador, não sei o que. O Vasco é uma bagunça. É a SAF mais... Dessas de Série A, né? Sem dúvida é a SAF mais bagunçada, assim, né? Incrível como que não consegue dar certo, né? Quem sabe, né? A gente lá não use lá esse amistoso com o Vasco lá para poder vender alguns jogadores para eles, né? Quem sabe eles não se interessam por Ale, Juninho, Mateuzinho, né? O Cássio, quem sabe, né? E também, né, a gente tem aí, talvez, né, não sei se está confirmado, o amistoso contra o Corinthians, né? Então são 2 amistosos contra times de Série A, o que é legal para a gente testar o nosso time, né, contra adversários qualificados, mas em contrapartida não sei se serve muito, já que os adversários de Série B não vão jogar com a gente como Vasco e Corinthians jogarão, né? Na Série B, eu imagino que, vamos lá, 75% dos jogos, lá, né, 3/4 dos jogos, sejam contra adversários que vão jogar mais fechados, mais recuados, e que o América tenha que propor o jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E foi justamente nesse tipo de jogo em que o América teve que propor, né, que o América se mostrou mais ineficiente, né? O nosso meio-campo demonstrou mais seus problemas, sua incapacidade de armar, né? Não de amar, né? De amar, a gente sabe que aquelas pessoas do meio campo, elas amam, né? Elas têm um grande amor pelo próximo, ainda mais se for atleticano e tal. É de armar, né? De armar jogadas e de desarmar o contra-ataque dos nossos inimigos, né? Bem, queridos amigos, é isso aí o que eu pretendia falar hoje, né? A gente ainda teve os jogos da Seleção Brasileira, né? Que deu uma esperança pra gente ali, né?
O Dorival fazendo o time jogar bem mais bonito, né? Bem mais solto, né? O jovem Endrick parece que vai assumir de vez essa camisa 9 da seleção, deixando o Richarlison e Vitor Roque para trás, né? E, sinceramente, merece. Hoje ele merece. Ele ocupa bem aquele lugar ali, né? De camisa 9 e tal, de aparecer para fazer o gol. O cara tem estrela, né? 2 jogos, 2 gols. Então, é isso aí, né? Começa a ter esperança de que a nossa seleção volte a nos dar orgulho. Então é isso, pessoal. Então peço aí que vocês sigam e acompanhem este podcast, né, em nossas redes sociais, em nossos canais de transmissão. Então, no Instagram, coração.verdebranco, no Twitter, cor verde branco, e também no canal do YouTube, Coração Verde Branco, né? Tem quem tá lá também no Spotify, dá para seguir, né? Eu não sei nos outros, lá no Apple Podcast, nesses outros... essas coisas similares ao Spotify, se tem alguma coisa de seguir, mas siga lá a gente também, que é legal, que ajuda aqui a dar um retorno. Se você quiser dar um retorno em forma de dinheiro também, eu agradeço sinceramente. Você pode contribuir via Pix para brunovalverde@gmail.com. Ok, pessoal? Esse foi o programa de hoje. Volto na semana que vem com mais histórias de cinema, fofocas, bastidores... E o que mais o América nos possibilitar aí. Semana que vem talvez eu faça a seleção do Troféu Guará desse podcast aqui, né? Já que na seleção do Guará do podcast atleticano, também chamado de Rádio Itatiaia, a gente não deve ter lá nada muito perto da verdade, né? Aqui eu vou tentar chegar os melhores do Campeonato Mineiro para este podcast, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus salve o América, nosso